Fala galera do YouTube, e dessa vez fazendo uma liçãozinha, uma explicação. Tu vai encontrar muitos vídeos aí no YouTube falando sobre tal, né? Mas estou colocando aqui no canal para quem está fazendo a eletrônica do início. Hoje eu resolvi fazer um vídeo mais leve, falando de resistores, falando da importância da lei de ômega, né? Inclusive é muito importante para até analisar circuitos, né? Saber valor de tensão, corrente ou resistência, quando incógnitas, né? E às vezes para uma análise do circuito ou projeto é preciso saber. Tem gente que, né, já é técnico aí, quase não usa essas fórmulas, né? Já vai mais na prática, né? E alguns até esquecem e deixam por não usarem constantemente, até acaba esquecendo e às vezes acaba até apanhando de um determinado problema aí no circuito, e às vezes por alguma diferença de tensão, alguma diferença de resistência, alguma diferença de corrente que está acontecendo no circuito, porque a gente não lembra do fator que ele aprendeu na escola, escreveu, né? Eletrônica básica, sobre a lei do ômega. Então hoje vamos falar aqui sobre usando a lei do ômega para descobrir a tensão e corrente, né? A corrente e a tensão. Então vamos lá. Se você coloca uma fonte de alimentação e com ela um componente com uma certa resistência, que pode ser um resistor ou uma lâmpada, essa voltagem empurra os elétrons por sobre o componente, né? Logicamente. A esse movimento de elétrons é o que chamamos de corrente elétrica. Se aplicarmos uma voltagem maior, exerceremos uma força bem maior sobre os elétrons, criando o fluxo de elétrons mais forte, ou seja, uma corrente maior sobre a carga. Quanto maior a voltagem, maior a corrente de elétrons. A relação voltagem e corrente em qualquer componente com uma resistência foi descoberta no início de alguns séculos atrás aí, né, que eu não vou lembrar agora, né, uns séculos atrás aí, pelo George Ômega, né? Ele diz que em elementos com uma resistência fixa, a voltagem e corrente variavam da mesma forma. Aumentando a tensão, a corrente era também aumentada. Diminuindo a voltagem, né, a tensão pela metade, a corrente também sofria a mesma diminuição. Ele nos resumiu na equação matemática que recebeu o seu nome, né, a lei do ômega. Nos diz que a voltagem é igual à corrente multiplicada pela resistência, ou seja, V igual a I vezes R, onde V é de tensão, I de corrente e R de resistência. Ou seja, a voltagem, se medida através de um corpo com resistência fixa, é igual à corrente que fluirá pelo corpo e multiplicada pelo valor fixo da resistência, né? Da resistência desse corpo, né? Então essa é a lei do ômega. Bom, e na figura 1 aqui, mostrando aqui na figura, nós temos aqui na figura 1 uma bateria de 9 volts aplicada por meio de um resistor de 1K, né? Produzirá uma corrente de 9 mA naturalmente, ou seja, 0,009 ampere sobre o circuito, ou seja, 9V ou 9 volts igual a 1000 R vezes 0,0009 ampere, que é o 9 mA, né? Você verá que vai dar a tensão da bateria de 9 volts, tá? A lei é importantíssima, a lei do ômega é importantíssima na eletrônica, que vale a pena ser praticado, né? Vale a pena praticar. Quando praticar essa lei do ômega, deve-se observar com cuidado as unidades de medida. Observar a conversão de quilo e de mili antes de fazer os cálculos. Se você não converter o valor de, por exemplo, 50 mA e multiplicar por uma resistência de uma lâmpada de 100 ômega, o resultado será assustador, ou seja, sobre sua lâmpada terá 5.000 volts se você fazer a fórmula, né? O que está incorreto. O correto é, ao converter o valor de 50 mA, veja bem, está o MA lá, miliampere, teremos o valor correto da voltagem da lâmpada, ou seja, 1000 vezes 0,05 ampere, que é o 50 mA convertido, né? 50 convertido em miliampere é igual a 0,05 ampere, dará 5 volts. Aí sim está a tensão real e normal da lâmpada, né? Podemos definir ômega como a resistência entre dois pontos de um condutor. Quando aplicada uma voltagem entre esses dois pontos, produzirá uma
amperagem de corrente nesse condutor. As equações para o cálculo da lei de ômega são V igual a I vezes R, I igual a V sobre R e R igual a V sobre I. Ou seja, para descobrir voltagem, multiplica a corrente pela resistência. Para descobrir a corrente, divide a tensão pela resistência. E para descobrir a resistência, divide a tensão pela corrente. Tá? Essas são as fórmulas para o cálculo da lei de ômega. Calcular a corrente através do componente. Bom, no circuito, agora aqui no circuito B, eu batizei como B, temos a bateria de 6 volts e um resistor de 1K. Calculamos a corrente desconhecida pela fórmula I igual a 6 volts sobre 1000R, que é igual a 0,0006 ampere, né? Ou convertendo 6 miliampere. Descobrimos o valor de I incógnita. Se você colocar mais um resistor de 330R em série com o de 1K, como se vê na figura aqui, estará cortando, ou seja, diminuindo um pouco mais a corrente. Agora ficará assim: I igual a 6 sobre 1.330R, que é igual a 0,0045 ou 4,5 miliampere. 4,5 miliampere. Porque agora se soma a resistência, né? 1K mais 330R vai dar 1330 ou 1.33K, né? Como pode ver, reduziu de 6 mA para 4,5 mA ao adicionarmos mais um resistor de 330R. Tá? Então aí nós vimos como calcular a corrente. Agora, cálculo de voltagem. Ainda aqui na figura B, olhando aqui a figura B, a tensão através do resistor é fornecida pela bateria de 6 volts. É porque o resistor é o único componente no circuito além da bateria. Ao adicionar o segundo resistor em série, como por visto aqui na figura C, modificamos a situação dessa voltagem. Parte da voltagem da bateria sofre uma queda através do resistor de 1K e o restante dessa voltagem da bateria tem uma queda sobre o resistor de 330K, 330R, perdão. Quer saber quantos de volts é derrubado sobre cada resistor? Muito simples. Usa-se a lei do ômega para cada um individualmente. Você já sabe o valor dos resistores e a corrente que passa sobre cada um, né? Isso você já sabe. Lembrando que a corrente é a voltagem da bateria de 6 volts dividida pela resistência total de 1.33 kΩ, que nos dá 4,5 mA, como você viu. Agora podemos aplicar a lei do ômega em cada resistor e saber a voltagem sobre cada um, né? Que é a voltagem V1 e V2. Então a fórmula é V1 igual a I vezes R1. V1, para saber, V1 é igual a corrente vezes o R1, vezes a resistência. Ou seja, 0,0045 vezes 330, que é igual a 1,485 amperes. Volts, perdão. Agora estamos descobrindo a voltagem. Então quer dizer que aqui nós temos sobre esse resistor V1, a V1 é igual a 1,485 volts, né? Aproximadamente 1,4 volts. A gente pode deixar redondo, né? E vai descobrir a tensão em V2. I vezes R2, ou seja, 0,0045 vezes 1000, que é o valor do resistor, e aí do R2, vezes 1000, vai dar 4,5 volts, tá? Lembrando que I é corrente, tá? Então, V2 igual a I vezes R2, trocando em número, 0,0045 vezes 1000, que é igual a 4,5 volts. Então, temos 1,4 aqui e 4,5 volts aqui sobre o resistor de 1K. Ok? Se você somar as quedas de tensão encontradas, verá que dará o valor da tensão da bateria, ou seja, botando como 1,4 mais 4,5, né, 5,9 volts, ou seja, 6 volts, aproximadamente 6 volts.
A bateria fornece voltagem, e vou dizer porque não é, nossa, coincidência, não é coincidência. A bateria fornece voltagem para os dois resistores do circuito, e essa alimentação é dividida proporcionalmente entre os resistores, conforme os seus valores. Esse circuito podemos dizer que se trata de um divisor de tensão, né? Tem um modo rápido de calcular qualquer uma das voltagens divididas, como foi nesse circuito C, né? Tem uma fórmula rápida, um modo mais rápido. A corrente do circuito pode ser calculada assim: I igual a V bate, V quer dizer tensão da bateria, sobre R1 mais R2, para descobrir a corrente. Você descobre a corrente, de maneira mais rápida. E aí você sabe, né, deve lembrar que V1 é igual a I vezes R1 e V2 igual a I vezes R2. Então, querendo saber a corrente de uma maneira mais rápida, né, é só fazer isso. I igual a amperagem igual a V bate sobre R1 mais R2. Você vai descobrir a corrente aí desse circuito total. Tá? Para calcular V1, pode substituir a equação para I, né? A equação para a amperagem. Por exemplo, para calcular V1, a gente pode fazer assim, ó, V1 igual a V bate sobre R1 mais R2 vezes R1. V1 igual a V bate sobre R1 mais R2 vezes R1. Também dá para descobrir assim a tensão de V1, né, sobre resistor, né? Poderá também reordenar os termos sem mudar a equação para obter, por exemplo, descobrir a tensão de V1, a tensão V1 sobre esse resistor. É só fazer V1 igual a R1 sobre R1 mais R2 vezes V bate, que é a tensão da bateria. O mesmo para o V2. V2 igual a R2 sobre R1 mais R2 vezes V bate. Você descobre a tensão V1 e V2. Tá? Usando valores de R1 e R2 e V bate, né, obtém esse valor, né? V1 igual a 1,4 aproximadamente e V2 igual a 4,5 volts. Você verá a equação geral usada para voltagens através de R1 em circuito divisor de tensão, né? Quando temos assim esse circuito igual como esse divisor de tensão, você vai ver muito dessa fórmula: V1 igual a R1 sobre R1 mais R2 vezes V bate, né? O mesmo para o R2. É o cálculo muito usado quando se tem esse tipo de circuito com um divisor de tensão. É a fórmula usada. Ok? Então é isso aí. Falamos sobre então como usar a lei ômica para descobrir a corrente e a tensão. Depois vou fazer um segundo vídeo, né, para não ficar cansativo, da fórmula para a gente usar aí para descobrir agora a resistência. Eu podia fazer aqui, não, até daria tempo, mas aí eu não deixei. Bom, para descobrir resistência, né, você viu que é só fazer a fórmula, que é dividir a tensão pela corrente. Você sabendo a tensão e sabendo a amperagem do circuito, você descobre o valor da resistência incógnita. Então, vou preparar a aula aqui, né? E vamos falar agora sobre como descobrir o valor da resistência incógnita, né, do circuito eletrônico. Vamos ver. Para se descobrir o valor de um resistor pela lei do ômega, basta você, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha essa fonte de 6 volts, né? Essa fonte de 6 volts. E a corrente que a carga consome é de 10 amperes, né? Qual a resistência nesse circuito, né? Qual a resistência desse circuito? Você tem 6 volts, né, com a corrente de 10 amperes, né? Então vamos ter 0,6 ômega. Será o valor da resistência, né? Uma tensão de 6 volts, uma corrente de 10 amperes, terá uma resistência muito baixa, né? Vamos dar um outro exemplo aqui. Tem uma fonte de 6 volts alimentando uma carga cujo a
ela necessita de... ela trabalha com 500 mA. Teremos uma resistência de 12 ômega, tá? Então, é só ver, você pegar qualquer circuito aí, como exemplo, podia ser fazer uma simulação, né, que tem uma tensão tal, e sobre aqui passa uma corrente, a corrente da bateria é de 1 ampere, você vai descobrir o valor da resistência, da resistência que tem que ter no circuito, né? Ou a corrente, a resistência da carga, né? Ou seja, vamos supor, fazer um exemplo assim, a fonte é de 6 volts e a carga consome uma corrente de 1 ampere. Qual o valor da resistência, né? Então você vai dividir, né? E você vai ver que vai dar 6 ômega. Se for 1 ampere, né, a carga vai estar consumindo 6 ômega. Então você só descobre o valor da resistência dessa forma, tá? Então isso aí. Então, técnica de eletrônica, depois a gente volta com mais uma aulinha simples, né? Eu tô sempre falando de transistor, pode ver que eu tô até preparando aqui, ó, vou mostrar pra vocês, né? Mais uma lição sobre transistores aqui, ó. Tá? Tá preparando aqui, mas eu resolvi falar sobre resistores, para simplificar um pouco aí quem está estudando, parte bem teórica, bem lá embaixo. Então isso aí, gente, técnica de eletrônica, né? Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, um abraço, até mais.